Sejam então bem-vindos a mais uma edição deste À Terças Com, em estúdios, os dois comentadores residentes do programa, José Delgado e Hugo Cristóvão. Muito obrigado por estarem uma vez mais connosco. Vamos aos assuntos que, de alguma forma, marcaram esta quinzena que passou e, naturalmente, em destaque a Assembleia Municipal comemorativa do 1 de março e alguns dos temas que foram ali abordados nas intervenções que cada dirigente de bancada da Assembleia Municipal fez na altura. E, desde logo, há um assunto que salta para primeiro plano. Precisamente, Plano Municipal de Cultura e Turismo foi uma das referências, uma vez que também muitos foram aqueles que se referiram a este aspecto, o turismo, a cultura, como fatores de desenvolvimento do Concelho de Tomar. Estamos ou não perante a necessidade de um Plano Municipal de Cultura e Turismo? O Cristóvão. Bom, boa tarde aos ouvintes. Sim, aliás, apesar de tudo, acho que é melhor separar o tema turismo do tema cultura, não é? Porque o turismo e a promoção turística do Concelho passa por muitas outras coisas que não apenas a questão da cultura. Portanto, a nível da questão da promoção turística, sim, aliás, não estava expresso com essa, digamos, com essa identificação, mas é algo que vai na linha, aliás, em conta com o nosso programa eleitoral, sufragado, portanto, nas últimas eleições autárquicas, e sim, portanto, e de alguma forma já está a ser, os primeiros passos já vêm sido dados, portanto, é, neste caso, a vereadora Filipa Fernandes que conduz mais esse processo, mas já houve algumas reuniões preparatórias com alguns agentes turísticos de várias, portanto, de várias atividades do nosso Concelho. E isso, a ideia é precisamente que se chegue a esse ponto da definição de um plano, ou seja, algo que envolva os agentes turísticos e o município e outras instituições públicas e que de alguma forma projete e planeie para um limite temporal, no fundo, o caminho que se quer realizar. Sendo certo que depois essas coisas não são estanques e têm que ir sendo naturalmente afinadas. Mas porquê só agora? Esta Câmara Socialista é liderada pela mesma Presidente há já uma série de anos. Porquê só agora? De facto, quando há muito se aponta esta vertente como um dos principais motores de desenvolvimento do Concelho? Bom, como dizia um ex-presidente de Câmara, e uma expressão que eu gosto de usar, as câmaras municipais podem fazer tudo, não podem fazer tudo ao mesmo tempo. E, portanto, nós, efetivamente, houve um conjunto de situações que foi preciso resolver e dar prioridade, e, portanto, as prioridades em cada momento vão sendo construídas, e neste momento, depois de bastante trabalho nesta área turística, com os agentes, quer também na promoção de atividades próprias, de eventos do município ou em parceria com as múltiplas entidades, estamos neste momento num estágio em que é possível partir para esse plano mais consubstanciado. E como dizia, isso já vem sendo construído, portanto já houve algumas reuniões de trabalho, até aproveitando alguns dos eventos que estão definidos para este ano, para trabalhar nesse sentido, portanto, de haver um plano da promoção e do desenvolvimento turístico do Concelho, mas isso, como dizia, quer dizer, não faz sentido, nem há necessidade de fazer aquilo que às vezes se faz, quer dizer, apresenta-se um documento todo muito bonitinho e que depois o aspecto prático e real da sua concretização é limitado. E aquilo que pretendemos fazer, de facto, é um projeto construído, participado por aqueles que são, de facto, os primeiros interessados, ou seja, os promotores, sejam da restauração, sejam da hotelaria, sejam dos eventos, ou até de algumas associações mais em particular, portanto, um plano que seja construído e que seja realmente participado e que tenha efetivamente capacidade de ir sendo executado. Isto não é um plano fechado no sentido de vamos fazer isto ou vamos preparar isto para no mês tal fazer qualquer evento. Não, isto é de facto algo que tem que ir sendo construído e, portanto, esse fórum, digamos, dessas entidades
para chegar a esse plano turístico e de promoção turística, faz todo o sentido. Eu não falei da questão cultura, porque acho que isso é um tema que corre sempre o risco e em Tomar tem sido demasiado associado à questão turística, mas eu acho que a cultura deve ser vista em primeiro lugar enquanto cultura e afastada da questão turística, até porque, como dizia no início, o turismo é muito mais do que apenas a questão cultural. José Delgado, comunga desta divisão para já? Podemos começar por aí, separar a cultura de turismo? Boa tarde a todos os ouvintes, em especial aos tomarenses. Eu penso que já devia ter sido feito, já devia ter sido pensado, porque o turismo e cultura, o turismo engloba a cultura e há aqui complementaridade, não é? De qualquer maneira, o turismo é muito mais lato, é uma coisa que não pode ser pensada também só para o concelho, não pode ser uma coisa fechada, tem que ser muito mais lato, tem que envolver, tem que ter uma rede que crie dinâmica e dimensão ao turismo. E assim conseguimos, de facto, divulgar Tomar naquilo que tem do seu melhor e passa pelo património, também pela cultura, pela gastronomia, pela a natureza, o rio, a floresta, as albufeiras. Temos, de facto, aqui uma imensidão de situações, o desporto náutico, etc., etc., a pesca. Portanto, temos uma imensidão de situações que temos que potenciar. Isso é possível, porque o turismo apareceu em Tomar e no país, ultimamente, à força também do seu património, mas as grandes massas de movimentações de pessoas foi à força da entrada em Lisboa do turismo, que alavancou e criou uma mancha de óleo que se foi alastrando pelo país todo. E hoje, qualquer canto tem já um pouco de turismo. É que Tomar é diferente, porque temos um património muito interessante, temos uma localização, temos um rio que, de facto, potencia a Tomar. Mas isso não chega. Portanto, tem que se criar um plano, já devia haver esse plano. Peca por tardio, mas mais vale tarde que nunca. E este plano tem que ser uma coisa muito interessante. Primeiro, o Conselho tem que se rever em todos os seus planos, neste plano, em todas as suas atividades, tudo aquilo que é importante tem que estar vertido neste plano. Tem que haver um sistema interativo e um sistema de comunicação e informação muito eficaz. Portanto, estes planos têm que ser objetivos e eficazes. Não é mais um plano que não serve para nada, que só cria dificuldade às pessoas e às empresas e em onde ninguém se revê neles. Portanto, estes planos têm que ser objetivos, têm que ser desenvolvidos por gente capaz e que saiba da poda, como se diz na nossa terra, e tem que ser agarrado de uma forma muito objetiva. Quem pegar nele tem que conhecer bem o Conselho, mas tem que ter uma visão global. Um plano não pode ser uma coisa pequena. Tem que pensar naquilo que é o desenvolvimento de Tomar, naquilo que é o património e tudo o que existe em Tomar, onde a cultura aí também está envolvida, mas acima de tudo temos que fazer a ligação, a rede, a internacionalização, mostrar o que é de melhor, atrair, explicar às pessoas, aos investidores, aos tomarenses, quais são os caminhos a fazer para que tenhas uma coisa coerente, onde se crie bem-estar, riqueza. A Presidente de Câmara dizia na sessão, propriamente, referia duas vertentes, a criação de redes para alavancar estas situações, entre elas o turismo, obviamente, e também a diáspora nabantina. Passa por aí, por exemplo, este processo? Por tudo isso e tudo o resto, porque hoje o mundo digital leva-nos a qualquer lado. Não é? Nós temos que vender e saber vender, mas vender bem, a coisa boa, com objetividade e clareza. Quem vem a Tomar tem que saber ao que vem. E quando chega cá tem que encontrar aquilo que é vendido. Não temos sabido vender? Eu penso que temos sabido vender pouco. Porque é a força, apesar, não estou a dizer que não foi feito nada, não é isso que nós estamos a dizer, mas há muito mais a fazer. Mas muito mais a fazer. E nós ao queremos esta dinâmica e temos que envolver as pessoas, as empresas. Não podemos envolver só com os tabuleiros. Isto tem que se criar uma dinâmica em que a população, as empresas, o município, todos os atores de Tomar, e a diáspora, claro. Por exemplo, nós temos o orgulho, eu que estou na área, de dizer que os tomarenses construíram Lisboa. É verdade. Mas muitos dos tomarenses não vêm à cidade. Agora já está a mudar um pouco.
faziam a linha direta direito a Lisboa, porque Tomar cidade nunca soube captar os dirigentes, captar essas gentes. E acabam por investir em Lisboa e não investem na sua terra. Hoje, por acaso, a coisa está a mudar, as novas gerações estão a mudar. Mas o concelho é um concelho, não é só a cidade. Nós temos que pensar como um todo. E todas as aldeias, todas as freguesias têm algo, a rota das águas, das fontes, de tudo e mais alguma coisa. Temos tanta coisa no concelho e este plano tem que ser dinâmico, tem que criar... as pessoas têm que se ver envolvidas, as pessoas têm que ser chamadas para que seja um plano, como eu digo, eficaz, objetivo e que responda às necessidades de Tomar. E que liberte Tomar. Há aqui qualquer coisa às vezes que nos prenda. Nós temos que ser o centro do mundo, como diz o outro. Temos que ser o centro do mundo e temos património, temos valores para isso. Agora, ou queremos uma rede mas temos que vender um produto e as pessoas têm que ficar e têm que encontrar coisas boas, mobilidade, restaurantes de qualidade, lojas de qualidade, primeira linha, também tudo o que é tradicional da terra também deve de aparecer, mas para isso temos que criar uma dinâmica e criar condições para que as pessoas se instalem. Facilitar. A Câmara tem que... A Câmara não tem que resolver os problemas todos, mas tem que ser um facilitador neste aspecto. E isto, nesta área, para facilitar, é de facto ter um plano de turismo e cultura, como quisermos chamar, que seja eficaz, objetivo, mas que seja extenso e que atraia as pessoas para Tomar. O Cristóvão, estamos a pôr, digamos, a carroça à frente dos bois, entre aspas, quando há tanto ainda para fazer propriamente no terreno. O José Delgado referiu aqui uma série de aspectos que é preciso concretizar. Vamos fazer um plano sem ter todas estas questões resolvidas? É precisamente essa a questão, é de precisamente irmos trabalhando no fundo, conjuntamente, ou seja, não apresentar, aquilo que diziam há pouco, de certa forma, portanto, não apresentar um plano muito bem construído, como às vezes algumas câmaras até fazem, que até pagam alguém para fazer esses planos, desta ou daquela área, e portanto, neste caso do turismo, podíamos fazer uma apresentação de um plano muito bonito, muito, enfim, em termos de marketing, um plano com horizonte temporal definido, nomeadamente? À partida convém, tem que ter, mesmo que não seja um horizonte demasiado fechado, mas tem que ter algum horizonte temporal para que haja medição de resultados, não é? Se não houver algum... Mas dizia, portanto, obviamente que tem que, à mesma forma que se vai construindo, e por isso há pouco dizia que tem que se ir a cada momento vendo as prioridades e as capacidades, porque não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, e há coisas que realmente para serem feitas têm que ter outras já preparadas e portanto sim, nós temos agora e cada vez mais, aliás aquilo que há pouco era dito, nomeadamente pelo vereador José Delgado, é verdade, durante muito tempo se calhar não se trabalhou devidamente algumas matérias e eu diria mesmo durante muito tempo. Eu dou um exemplo. Nós temos aliás, isso foi até abordado de passagem na reunião de Câmara de ontem. O município de Tomar usa há cerca de 20 anos um slogan que é o Tomar Cidade Templária. Mas, durante muitos anos não fez de facto nada com essa ideia. Eu hoje acho que é mais que reconhecido que não só os tomarenses sentem essa identidade como sua e usam-na até nas definições de eventos e de lojas e de tudo e mais alguma coisa, como acho que hoje, mesmo nacionalmente, não haverá muitas pessoas que quando se fala em templários não pensem logo em Tomar. E isto resulta de um conjunto de ações que temos vindo a fazer, mesmo que às vezes não sejam tão evidentes qual é o objetivo. Quando, por exemplo, se concorre e se consegue o resultado que conseguimos e a participação boa a vários níveis que tivemos na questão, por exemplo, das 7 maravilhas à mesa, uma das coisas que também passou e que claramente marcou e ficou marcada no contexto nacional foi a questão da identidade templária. E, efetivamente, Tomar tem esta enorme vantagem que os nossos antepassados nos deixaram, que é deixar uma das 3 ou 4 marcas no país que são vendáveis, vendáveis entre aspas, portanto, em termos de marketing, em termos de promoção, no estrangeiro. Portugal tem 2 ou 3 marcas. Lisboa, obviamente, é uma marca por si só. O Algarve é uma marca por si só. Fátima é uma marca por si só. E os Templários são uma marca por si só. É uma marca mundial.
mundial, que é reconhecida em todo o mundo. Mas nós fazíamos pouco com isto e, portanto, estas marcas têm que ser agregadoras para que depois, obviamente, outras coisas também elas se juntem e possam funcionar. E, portanto, em muitas destas vertentes, obviamente a questão da herança templária, mas depois também da herança judaica, do nosso património natural, do nosso património construído e dos eventos que vamos fazendo e daquilo que vai sendo construído com as associações e instituições da comunidade. O Bonchons é um excelente exemplo, os tabuleiros obviamente também, mas depois muitos outros eventos que vão surgindo mais recentes e iniciativas mais recentes têm que fazer parte de um todo, daquilo que eu às vezes uso como expressão do ecossistema turístico do concelho, para que tudo isto não só funcione, seja sustentável e, portanto, dê retorno para a indústria do turismo e afins, porque obviamente atrás disto vem muito mais. A marca templária. A marca templária é uma evidência, os templários, era o que mais faltava, não é? Mas durante muito tempo isso não foi bem evidente. Agora, nós ainda hoje, ainda falta fazer quase tudo. Porque nós entramos, circulamos à volta nas autoestradas, não vemos uma única referência Tomar cidade templária. Quando digo uma única, pode haver alguma coisa, mas é muito pouco para aquilo que é necessário. Temos o Convento de Cristo, mas a marca, não há informação, mesmo na cidade. Nós olhamos, temos a felicidade de ter o Castelo Templar lá em cima, que toda a gente vê. Depois temos Santa Maria e depois circulamos na cidade e andamos. Isto é uma cidade templária, mas não há referências, não há informação, não há encaminhamento, não há um espaço de visita onde se veja a marca templária, onde explique, não há sessões, agora venha ligada à cultura, sessões onde digo quero os templários, quem foram os templários. Eles não foram só coisa boa, também foi coisa muito má, não é? Mas isso deve ser explicado. Quais foram as cruzadas que eles fizeram, qual é que foi a origem, isso não existe em lado nenhum. Não basta uma festa templária para... Não, isso é muito pouco. É bom, mas é muito pouco. Pois, mas já é bastante mais do que... Não estou a comparar, isso não me interessa. Mas temos que perceber o caminho. Interessa-me é o futuro. Temos que perceber o caminho. Fizeram alguma coisa, mas é muito pouco ainda. E eu não me contento com pouco. Nem nós. Pois, mas é assim... e este plano também não é esse plano, vai dar uma chega. Mas como é que vamos abordar? Temos a sede mundial dos Templários para vir para Tomar. O Palácio Alvim está adormecido. É para ser lá. Nem sai a sede dos Templários, nem sai mais nada. Temos lá aquela ruína. A Câmara devia ser um exemplo, para mim devia ser uma prioridade a atrair. Era um espaço muito interessante para vender a marca templária, para ter um espaço, um estudo em que as pessoas vissem os cavaleiros. Eu imagino, não há um espaço, não se desafiou ainda nenhum empresário para ter um espaço, e temos em Tomar espaços de excelência para isso, para ver cavalos templários durante o ano todo a fazer lutas e a fazer ações de como é que eles viviam. Nós não temos isso. A Câmara ainda não desafiou ninguém, julgo eu, não sei, não participo nas reuniões, mas certamente nós temos de ser positivos. Eu não me interessa ao passado, se fizeram, se não fizeram. Não se perde quando vá. O Cristóvão, em relação a este processo da sede templária, sim, em que pé que estamos? Este até é um bom exemplo, porque efetivamente lá está, é uma demonstração. Nós também gostaríamos que já estivesse implementado, mas é uma boa demonstração daquilo que tem sido o trabalho de encontrar parceiros e trabalhar com esses parceiros. Portanto, a Ordem Mundial, que o nome é mais extenso, é muito complicado, mas simplificando, a Ordem Mundial dos Templários, de facto, vai, neste momento ainda não é bem formal, porque de facto a sede ainda não está criada nesse sentido, mas na prática já podemos dizer que está assediada em Tomar, e estamos a trabalhar com eles, precisamente no projeto de reabilitação do Palácio Alvim, que servirá, será formalmente a sede da Ordem. O município manterá lá
alguns espaços diretamente como a serem utilizados pelo município, mas servirá para a sede mundial da Ordem e, entre outras coisas, terá este, chamemos-lhe, centro de interpretação que o José Delgado estava a referir como fundamental, e nós também entendemos que o é. Quem está a desenvolver o projeto é precisamente a Ordem Mundial, em termos de reabilitação urbanística do edifício. Há datas? É assim, este ano volta a haver o encontro mundial cá em Tomar. Confesso que agora não me estou a recordar qual é o mês, não me recordo se é outubro, mas vai ser novamente cá em Tomar o encontro mundial, exemplo do que aconteceu há 2 anos. Há 2 anos tivemos 30 e muitos países aqui representados nesse encontro mundial, e a nossa expectativa, mas enfim, e tem havido de facto conversas nesse sentido, mas não posso ainda dar isso como garantia, porque mais uma vez não depende do município, não depende de nós, depende muito da capacidade da Ordem, mas a nossa expectativa é que o projeto possa, mesmo que não sendo já um projeto final de execução, mas as grandes linhas do projeto, ou chamemos-lhe um projeto base, possa ser apresentado nesse momento, portanto no momento do encontro mundial cá em Tomar. Vamos ver se isso se concretiza ou não, mas neste momento essa é a perspectiva. Mas portanto é mais realmente uma demonstração do que é ir atrás de parceiros, agarrá-los e puxá-los para cá e trabalhar com eles. Mas isso também se passa no dia-a-dia naqueles que já cá existem. Nós temos tentado, aos vários níveis, seja no associativismo, seja na cultura, seja no desporto, seja ao nível empresarial, ir trabalhando cada vez mais em rede e juntando e envolvendo as pessoas ou as instituições, porque essa é a melhor forma realmente de conseguir resultados e melhores resultados. Nem sempre é fácil, nem todas as medidas são bem sucedidas, e obviamente nós também gostaríamos que muitas coisas fossem mais céleres e fossem mais rápidas a demonstrar resultados, mas ainda assim eu acho que, por exemplo, nesta temática que íamos falando, das questões do turismo, ou especificamente das questões da herança e da promoção da marca templária, eu acho que temos feito um caminho já que, obviamente, tem ainda muito a percorrer, mas um caminho já bastante considerável. Mas há muito a fazer ainda. E nós devemos fazer todos os esforços para que isso aconteça. E se tivermos, quem tiver, não é preciso estar no incentivo para trazer investidores, todos nós podemos colaborar e potenciar isso, e temos feito isso, temos apresentado investidores que nos cruzam connosco, mas temos que ir à procura, não podemos estar sentados. Hoje isso acabou. Ou vamos à procura, eles vão para o outro lado. E se não formos ágeis, nós temos neste momento um problema muito grande de Tomar, que não é só Tomar, que é o ordenamento do território, o PDM, os planos de pormenor. Enquanto isso não estiver resolvido, nós estamos amputados de algum desenvolvimento que interessa, é para fixar mais pessoas, para trazer mais pessoas. Isso é uma situação que é complexa, que todos os municípios lutam, mas enquanto Tomar não tiver esses instrumentos aprovados, nós vamos ter dificuldades. Mas a nível do turismo, o plano tem muita coisa, isto é muito complexo, por isso é que tem que haver muita objetividade e eficácia nesse plano, senão não vai funcionar. É um monte de papel que ninguém vai ler, uma confusão que só cria problemas. Este plano tem que ser um facilitador do investimento com qualidade, em defesa daquilo que é o património e os interesses de Tomar e dos tomarenses. E depois, por exemplo, uma simples coisa. Nós entramos em Tomar, não há um aviso onde fica um parque. Os parques estão na zona histórica e as pessoas andam à toa à procura do parque. Por acaso calham, entram na zona histórica e veem o parque. Tem que haver mais informação. Olham muito pouco para as placas. Mas é pouca. Nós sabemos que é pouca. Tem que se fazer melhor. Não há problema nenhum. É óbvio que poderá haver coisas a melhorar. Que é preciso mais. Mas também é verdade que as pessoas têm tendência a não olhar para as placas. Sim, está bem. Mas se não houver é que não olham mesmo. Fardam-se de olhar e não veem nada. Tem que haver mesmo. Agora, nós entramos nas entradas de Tomar, que não são assim tantas, são 4, 5. Já são 5, mas não se vê informação, não há uma informação, uma comunicação de aproximação em que as pessoas vão entrando na cidade e vão percebendo o que é que temos aqui. Porque depois o posto-turismo é interessante, mas precisamos também fazer mais no sistema de informação. As pessoas ficam um pouco perdidas, se calhar não há documentos, existe alguma coisa. Quando digo não há, é preciso fazer mais. Há que vender, e não é só as redes, não é só isso, há muito mais, e as pessoas entram em Tomar e nós sentimos dificuldade de quem não conhece, anda por aí
mesmo quem sai do comboio não é encaminhado, não há nada a encaminhar o turista. O turista entra e vai perguntando aqui e ali como se fazia antigamente. Hoje a coisa tem que ser diferente, tem que haver plataformas digitais, etc. Tudo isso, tudo é importante, mas as coisas têm que ser visíveis. O mobiliário urbano não diz nada, as igrejas não têm informação nenhuma, os monumentos, nós chegamos lá, ficamos a olhar, o que está aí é velho, já não se percebe as letras. Eu sei que há aí um contrato com a JCDecaux, que agora tem para aí umas paragens de autocarro novas, pelo menos isso já deu resultado, não sei se foi pela nossa intervenção no outro dia, mas pronto, mas se calhar não é. Mas, não é exemplo, dessas. Não há, junto aos nossos monumentos, informação nenhuma. Então isto é uma cidade turística com património espetacular, poucas cidades têm, e andamos perdidos. A memória vai passando, nós próprios às vezes queremos explicar e temos alguma dificuldade. Portanto, falta fazer muito. Tem-se feito alguma coisa, falta fazer muito, mas tem que ser profissional. Para irmos encerrando esta questão e de alguma forma criando aqui também um contraponto à ideia de que Tomar é esta marca templária, por exemplo, na última Fitur, o que ficou expresso no interesse dos operadores turísticos foi, digamos, o património judaico de Tomar e não os templários ou a festa dos tabuleiros, por exemplo. Isto quer dizer alguma coisa? Eu no outro dia fui... Claro, isso é um filão que está por explorar. Mas será que estamos a apostar, digamos assim, na marca errada? Não, é uma marca que é muito importante. Mas também resume-se ao espaço que temos ali, à sinagoga. E eu, por acaso, fiquei um bocado desanimado no outro dia quando fui lá. Sou sincero. Quer pela qualidade da obra, que há coisas lá que eu considero que deviam ser de outra forma, e ficou pobre. Eu sei que é um novo conceito, os projetos são projetos, mas eu continuo a dizer, compete à Câmara ser crítica em relação aos projetos que são apresentados, porque as quando diz coisas que é pobre, têm que ser refere-se aqui em concreto? O mobiliário é muito pobre, não há referências quase, a não ser o património arquitetónico. Já não falo nas umidades que andam por lá. Pronto, é um problema que está ali. E depois é tal coisa, é mais uma que sabe-se que existe, mas para chegar lá também é difícil. Agora, não havia forma de, pelo menos, transformar aquela rua afeta a esta marca, convidar pessoas para abrir lojas ligadas a esta marca, trazer pessoas, ter também um auditório onde se apresentasse quem são os judeus. Se nós perguntarmos aí ao tomarense comum, até todos nós temos dificuldade em explicar como é que eles... Porque há poucas referências, há pouca informação. Temos que melhorar o sistema de informação e comunicação. O que é que estamos a fazer nesta área? Ora bem, em relação à obra especificamente da sinagoga, atenção que a obra não está concluída. Por exemplo, essa questão da interpretação e da história dos judeus, não só de uma perspectiva mais geral, mas não no outro espaço. Mas dos judeus também em Tomar, se fará parte está complementarizado do núcleo museológico, ou enfim, portanto, da componente museológica da sinagoga. E, portanto, quando ele estiver concluído, essa informação estará presente. A questão do mobiliário ou do estilo de recuperação, obviamente que é sempre discutível, há sempre várias perspectivas, mas o que ali se pretendeu fazer no que diz respeito ao, digamos, à nave principal, no fundo à sinagoga propriamente dita, foi ter uma intervenção muito pouco intrusiva, exatamente, e muito ligeira, no sentido de não, aliás, o princípio foi precisamente o de retirar alguns elementos que foram sendo casuisticamente acrescentados ao longo do tempo e que os próprios visitantes muitas vezes deixavam nos comentários precisamente a dizer que aquilo não fazia sentido, porque eram coisas um bocado amadoras no sentido de que foi acontecendo ali ao longo dos anos. Aliás, como sabemos, a sinagoga teve durante muitos anos entregue a si própria, ou neste caso entregue a um casal que foi quem tomou conta daquilo. Não havia nem do Estado, nem do município. Há uma situação que eu achei estranha. Eu espero estar enganado. Podia ser...
nós temos as cântara por causa da acústica. Sim. E eu senti eco no espaço, que era uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu espero... tem a ver com revestimentos também. E isso, os revestimentos que estão lá deixam algo a desejar. Mas eu senti eco na sinagoga, que era coisa que não havia. Eu espero que seja uma impressão minha. Por Vamos exemplo, ver, a obra realmente não está concluída. não, essa parte já está. Mais ou menos. O vestimento é... Pronto, em relação à sinagoga, só para não estamos a tempo de corrigir. Para não estender demasiado este tema em concreto, mas há depois ainda a terceira parte, chamemos-lhe assim, que é do jardim que entretanto adquirimos, o logrador, o anexo, que era privado e que adquirimos precisamente também para desenvolver e para que ali se possam realizar atividades relacionadas essencialmente com a sinagoga e, portanto, com a herança judaica. Aquilo que aqui era falado em relação à judearia, portanto, a toda a rua onde a sinagoga se encontra, que ainda assim já tem alguns espaços. Há, por exemplo, um restaurante que está ativo, o Abrigo da Alma, passando a publicidade, naquela rua, que era onde era o antigo hospital da judiaria, portanto o hospital do século XV, por aí, era naquele edifício onde hoje esse restaurante funciona, e era um hospital exclusivo dos judeus, como acontecia noutros locais, portanto, em exemplo desse, aquilo que se pretende é muito realmente que aquela rua desenvolva negócios de alguma forma relacionados com essa herança judaica, e nomeadamente tenha produtos kosher, que são os produtos, digamos, com determinadas características que os judeus adquirem e consomem, e temos tentado também influenciar isso a alguns privados. Agora, nesta questão, como da herança templária, como de muitas outras, a iniciativa privada também tem que surgir, porque não pode ser, obviamente, o município a fazer tudo. Obviamente pode e deve promover, pode mediar, pode incentivar, mas facilitar também quando possível, mas tem que haver muita iniciativa privada e, felizmente, ela vai surgindo em muitas e muitas matérias, nomeadamente na área turística, mas não só. A iniciativa turística de pessoas mais jovens, mas não só também pessoas não tão jovens assim, vai surgindo muito, e isso dá-nos garantia de futuro e de que o caminho está, umas vezes mais depressa, outras vezes mais devagar, mas está a ser bem feito. Nós não falámos, só porque não sei se o Vítor entretanto vai introduzir outro tema, eu acabei por não falar da questão da cultura, mas queria só salientar que sim, um plano cultural também é importante e está a ser trabalhado. Aliás, nessa matéria estamos a trabalhar em algo até mais que isso, mas as coisas levam o seu tempo, precisamente para que quando aparecerem sejam de facto a sério, tenham resultados e não seja apenas para o papel ou para o show-off, portanto, que é a criação de um Conselho Municipal de Cultura, portanto, um fórum onde com alguma regularidade as entidades culturais se reúnem para definir, ou pelo menos para propor ao município várias situações. Estamos a trabalhar nisso, e o município, o Vítor falou de passagem também em algo que depois o delegado também referiu, que é a questão da diáspora, neste caso na Bantina, que para nós também é muito importante e temos vindo a trabalhar na medida do possível também nessa matéria, com contactos, com algumas visitas. Eu recordo, por exemplo, que eu próprio estive em outubro passado, por exemplo, na Suíça, em Genebra, a convite de uma associação. Aliás, era o terceiro ano que era convidado, não houve possibilidade nos anos anteriores de estar presente. Este último outubro consegui, portanto, uma associação suíça, mas de lusodescendentes e nomeadamente ligados aqui a Tomar e à região, onde estabeleci um conjunto de contactos com empresários locais. Temos tentado fazer isso em vários outros locais e em várias matérias, aliás, numa perspectiva sempre transversal. Essa questão está sempre nas nossas preocupações. Agora, claro, não temos os meios não temos um vereador dos negócios estrangeiros, portanto, não temos meios para andar a fazer esse trabalho a tempo inteiro, mas vamos fazendo. O vereador dos negócios de Tomar é positivo. E, portanto, estamos a trabalhar coisa. Isso, por exemplo, com a Casa do Conselho de Tomar, no sentido também de ir estreitando ainda mais esses laços, nomeadamente com tomarenses em Lisboa, mas não só, no sentido também de tentar com a Casa do Conselho de Tomar ter projetos além fronteiras, e estamos a fazê-lo de outras formas. E já agora, corrigir só uma situação, quer dizer, nós não tivemos na Fitura promover a herança judaica. Quando estamos neste tipo de eventos, o princípio tem sido... O que eu disse foi que o enfoque colocado pelos operadores turísticos era efetivamente a herança judaica. E era isso que eu queria dizer. Nós, obviamente, que consoante o contexto, coloca-se o enfoque mais nesta ou naquela situação, mas o que se pretende é sempre promover, Tomar de uma forma transversal, não só nos seus múltiplos eventos, portanto, quando se promove
por exemplo, agora em Madrid, houve muita questão da festa dos tabuleiros deste ano, mas obviamente que aproveitou-se para promover não só outros eventos, como Tomar no seu todo, e é sempre isso que se faz. Coloca-se enfoque mais nesta ou naquela situação, consoante o contexto, mas tenta-se promover sempre de uma forma transversal e, aliás, cada vez mais na ideia de que Tomar está de portas abertas 365 dias no ano, e não apenas nesta Tomar naquela... tem muito mais, de facto. Para fecharmos este tema. O vereador Hugo está satisfeito com o que está a ser feito. Não estou satisfeito. O caminho eu acho que tem que ser feito muito mais, tem que se promover muito mais, tem que se saber, saber o que é essencial e acessório nisto. Temos que saber o que é que se tem que potenciar e como comunicar e como desenvolver e como facilitar a venda da marca, se podemos falar assim, e também facilitar que os investidores nos cheguem cá. Porque só com investidores, com capacidade, é importante os investidores tomarenses e todos. Aliás, um bom plano é com diversos níveis de investidores, não é? Até o emprego tem muito a ver com isso. A sustentabilidade do emprego, às vezes, é mais importante os pequenos investidores há muito mais harmonia e sustentabilidade do que às vezes com grandes investidores. Portanto, é saber conjugar estas situações todas, saber o que é importante, e já falámos em 2 ou 3 temas, mas temos as albufeiras que são riquíssimas, temos tanto, a gastronomia, tanto a doçaria, tanta coisa, e tem que se criar um plano de facto, criar um sistema interativo entre todos estes sistemas, entre todas estas realidades. Agora, isto não se pode ir fazendo, tem que se fazer, tem que ser eficaz, com prazos, tem que se matar, tem que se ir para a frente. E só assim é que conseguimos. E penso que toda a gente irá dar o seu contributo para que isto aconteça, porque isto depois não é a vitória de um, é a vitória dos tomarenses e Tomar, e para isso é que nós estamos por aqui. Muito bem. Naturalmente vamos ter a oportunidade de aprofundar estas questões em futuros programas. Vamos para o outro tema que marcou de facto este 1 de março, que foi naturalmente os bombeiros, mais um aniversário e particularmente de algumas referências que ali foram feitas, nomeadamente com a Presidente Anabela Freitas a referir que os bombeiros estavam a trabalhar no limite neste momento. José Delgado, há esta noção de facto que os bombeiros atravessam grandes dificuldades? Isto é transversal ao país, não é só aqui, mas aqui os bombeiros em Tomar é sempre uma grande polémica, porque há muito o que disse o que disse e ninguém percebe perfeitamente o que se está a passar verdadeiramente, porque há muitas visões diferentes sobre isto. Depois agora vem a Presidente fez o seu discurso, tem dificuldades, ele tem que justificar as coisas que não correm bem também por aí, não é? E a forma é a falta de meios, a legislação que não ajuda, as responsabilidades de cada um, a proteção civil, o Presidente é o responsável, tem uma responsabilidade criminal muito grande em cima. Tudo isto são fatores que todos nós sabemos e que, de facto, se calhar é excesso para aquilo que são os meios, porque tudo está a funcionar muito mal nesta área. E o país é o exemplo, infelizmente, de quanto mal isto está a correr. Porque depois não há responsáveis. De facto, ou se calhar os responsáveis que são responsáveis pelos danos não foram... Isto é uma grande confusão e nós, no dia-a-dia, verificamos esta grande confusão. Aqui em Tomar, os bombeiros sempre foram olhados com quase um caso isolado dentro da Câmara, não é? E acaba por ser, eu acho que até deve ser, que deve ter independência, apesar de ser a Presidente, a gestora do processo, que agora há que dar meios, porque há que socorrer as vítimas, há que ter meios para isso, e agora vem mais uma ambulância, e por aí estamos, até não é onde estamos pior. Mas depois deixou-se, por exemplo, fazer o serviço transporte de doentes, que eu acho que é importante... Transportes de doentes não urgentes. Não urgentes, sim, não urgentes. Os transportes de doentes não urgentes, deixou-se fazer, não se percebe porquê. As pessoas têm que ir a outras corporações, têm que contratar empresas privadas, criar aqui algum mal-estar na população, e nós sabemos que cada vez há mais isolamento das pessoas com mais dificuldades, dos idosos. Nas freguesias, as juntas também não têm capacidade para acudir a isto tudo, entretanto o Estado está a querer empurrar tudo para as câmaras e para as freguesias, nas transferências. Isto é uma anarquia total que está a implantar e ninguém sabe qual é o custo disto que vem aí. Não vai ser bom o Estado estar a limpar as mãos destas responsabilidades todas e a Câmara
uns mais conscientes, outros menos conscientes, vão aceitando ou vão rejeitando. Mas isto acaba por vir tudo parar ao mesmo sítio, que é a responsabilidade das autarquias, quer seja junta ou Câmara. Depois a Câmara vai tentar empurrar para as juntas, não é? Isto é o jogo do empurra. E nos bombeiros é também um pouco isto, é porque não tem meios, não sei o quê, e depois há os voluntários misturados, nunca ninguém percebeu bem qual é a ligação entre os voluntários e os municipais, há um grande descontentamento, portanto isto é uma grande confusão. Porquê? Tem que haver eficácia e objetividade, mais uma vez. Cada um tem que saber ao que vai. Cada um tem que saber quais são as responsabilidades e limites de responsabilidades. E se isso estiver no terreno, a gente percebe se é por falta de meios, se é por falta de meios materiais, viaturas, etc., se é por falta de meios humanos, se é erro de gestão, falta de capacidade para gerir este processo todo, ou não. Enquanto isto, ainda por cima, vem agora, parece nova legislação, vai baralhar isto tudo novamente. Portanto, isto é uma grande confusão, vem aí novamente o verão, vamos ter para aí as confusões dos incêndios, vamos ter as intempéries que agora não avisam e criam aí grandes danos, e temos aí situações muito vulneráveis no Conselho, que ainda hoje, e temos falado há vários dias, as questões dos taludes são responsabilidade da IP, arranjam mal ou não arranjam. Temos taludes aí sujeitos a desabar a qualquer momento, com estas intempéries que irão surgir. A IP não faz, não é competência da Câmara, os bombeiros vão lá quando há... é mau lá ir, não é? Porque há já azar, e tudo isto cria aqui uma grande confusão. Portanto, falta de facto uma lei que seja clara e objetiva, ainda ninguém teve a capacidade disso, começando pelo Governo e para a Assembleia da República. São grandes culpados desta situação. Mandam leis cá para fora que não são testadas, não sabem o que estão a fazer e depois as populações sofrem. Isto transmite-se depois nas pequenas corporações, como é o caso de Tomar, que já não é das mais pequenas, mas continua a ser uma coisa pequena, que ninguém sabe o que anda a fazer ou sabe pouco, e a confusão é tanta que ninguém ganha com isto. Os bombeiros não ganham, têm problemas, têm esforços necessários, depois há meios que não... faltam meios a todos os níveis e ou há a coisa com regras ou a coisa não funciona. Hugo, de facto estamos a trabalhar no limite quanto aos bombeiros, como dizia o Presidente da Câmara. A questão, se calhar, pela qual devíamos partir é desde logo nacional, e com esta questão, com esta pergunta. Quando eu preciso de um bombeiro, será que tenho que estar a pensar se ele é voluntário ou profissional, ou se é voluntário ou municipal? Quando eu preciso de um polícia, ou de um enfermeiro, ou de qualquer outra situação, tenho que pensar nisso? Não. Ora, eu sou daqueles que acham, e a Presidente também, e tem sido sempre essa a nossa posição, que de facto o paradigma em Portugal há muito devia ter mudado. Tem que haver um caminho da profissionalização dos bombeiros, e em que temos pessoas não só devidamente formadas, mas ao mesmo tempo também devidamente recompensadas na sua carreira e depois, em terceiro lugar, devidamente responsabilizadas, porque ao serem profissionais, ao serem funcionários, também têm outras responsabilidades, não é? Portanto, essa é a questão de base, e essa é nacional. Não tem havido, pelos sucessivos governos, vontade de mudar este paradigma. Diga-se que em boa parte por parte dos municípios também, porque aquilo que Tomar tem, que são bombeiros municipais, mas depois tem um corpo misto, porque a estes juntam-se bombeiros voluntários, e só há 32 ou 33, não tenho agora a exata certeza, mas 32 ou 33 casos destes no país, e a maioria até são aqui no distrito de Santarém. Portanto, desta situação de corpos mistos. A maioria dos outros corpos de bombeiros por esse país fora, aliás, basta ir aqui ao lado da Ferreira dos Ezes, por exemplo, que é o concelho aqui mais próximo que tem essa situação, ou Orem, por exemplo, e se calhar muito cidadão não tem noção disto, esses bombeiros são detidos por associações. Assim como há associações que têm lares, centros de dia, creches, ou outros que só têm a sede para jogar umas cartas, há muitas associações que têm bombeiros. A maioria dos corpos de bombeiros do país são detidas por associações. E isto tem os seus prós e contras. Para muitos municípios, isto até dá jeito, porque desresponsabiliza ao município. E, portanto, nesses casos, que são a maioria, por exemplo, o Presidente de Câmara não tem responsabilidades diretas se acontecer um problema qualquer. Não é o caso, como dizia, em Tomar, e na nossa opinião, bem, o caminho devia ser o de Tomar e dos outros que têm bombeiros profissionais. Isto devia acontecer pelo país todo, e isto só se muda
de facto com uma ação governativa e com legislação apropriada e com a revisão, que foi aliás uma das coisas que a senhora Presidente no discurso do aniversário dos bombeiros, num de março, referiu, a revisão da carreira dos bombeiros. Porque esse é um dos problemas de base, que é, de facto, quando comparadas com outras carreiras que nós podemos encontrar como similares, sejam agentes da polícia, sejam enfermeiros, do INEM, o que seja, os salários destes que são profissionais, são muito diferentes, nomeadamente os salários de entrada na carreira. E, portanto, essa é uma questão de base, de fundo, de filosofia nacional que tem que ser alterada. Até porque depois nós, cidadão comum, temos muita tentação de olhar para os bombeiros e pensar que os bombeiros servem para combater fogos. Mas vejamos, por exemplo, este número no caso de Tomar. Os bombeiros de Tomar, só 10% do seu trabalho, da sua atividade regular ao longo do ano, é que é ocupada com incêndios florestais. 90% é ocupada com outras situações. E, portanto, isto realmente obriga a ter, na minha opinião, que passa a haver corpos de bombeiros profissionais, sejam eles municipais ou sejam de estruturas eventualmente um pouco acima, porque nós quando olhamos, por exemplo, para a PSP ou para a GNR, também não temos normalmente esquadras, sim, em alguns casos, como Tomar, esquadras locais, mas há uma direção, nomeadamente, por exemplo, aqui no nosso caso, a delegação da PSP é mais ou menos equivalente ao Médio Tejo, portanto, ou seja, tem um conjunto de profissionais que hoje são necessários aqui, amanhã são necessários acolá e fazem essa gestão a nível regional. Eventualmente, talvez fosse essa a solução para os bombeiros, não sei, mas, e eventualmente não tão municipal, até porque depois há uma grande diferenciação entre municípios, não é? E, portanto, essa é a primeira questão. E é preciso resolver isso. O caso concreto de Tomar. Tomar, de facto, tem esta dificuldade, ao longo dos anos, de ter um corpo que é misto, portanto, tem ao mesmo tempo bombeiros que são funcionários do quadro do município, juntamente com bombeiros que são voluntários e, portanto, que não têm uma relação contratual e um vínculo contratual com o município. E depois ainda tem casos de bombeiros que são municipais, são funcionários municipais, mas que depois, fora do seu horário de serviço, vão fazer trabalho voluntário como bombeiros voluntários. Portanto, isto é, de facto, uma grande confusão. Sempre foi assim. E tem-se tentado encontrar aqui formas legais de resolver esta matéria. Porque depois o que se passa, o problema é que os municípios que têm bombeiros municipais têm grandes dificuldades. Por exemplo, nós não temos apoio por parte do Estado. Quando num incêndio, por exemplo, arde uma mangueira, os bombeiros que pertencem a uma associação, digamos, são ressarcidos dessa mangueira que ardeu. Às vezes até se diz que se calhar não são ressarcidos só de uma, são de mais 2 ou 3. Mas isso já são questões para outras entidades. No caso dos municípios até pode arder o carro inteiro, que não há ressarcimento dessa questão, ou em alguns casos lá se consegue depois de 300 burocracias e de não sei quantos anos passados. Portanto, isto cria imensas dificuldades e é preciso de facto uma definição, desde logo nacional, para que estes problemas depois mais locais possam ser resolvidos e estas grandes disparidades entre municípios sejam também resolvidos. Uma última nota para esta questão dos transportes dos doentes não urgentes. Os bombeiros têm as suas competências, as suas definições bem definidas. E no que diz respeito aos doentes, a missão dos bombeiros é, de facto, a prestação de socorro urgente. Há um acidente, há uma outra situação qualquer e é preciso prestar esse socorro urgente. E é essa função que nós queremos, acima de tudo, garantir, porque é essa que estamos obrigados. E o município tem feito investimento nesse sentido, não só no quartel dos bombeiros, que foi todo reabilitado no mandato anterior, mas também na aquisição de novos veículos para esses fins. É verdade que depois criou-se de alguma forma em várias comunidades e também Tomar esta ideia de que, ok, os bombeiros também transportam o doente ao IPO e outras situações, mas não tem que o fazer. E aliás, na comunidade, também estamos sujeitos à crítica das entidades que entendem que o município até faz concorrência desleal ao fazer isso. Agora, é verdade que muitas corporações de bombeiros, essas tais que são detidas por associações, porque estes serviços depois são pagos, não é? E em alguns casos bem pagos, houve corporações de bombeiros que investiram muito nisto.
há um exemplo muito óbvio que atualmente passa por grandes dificuldades de uma corporação de bombeiros aqui próxima de nós, de um município que tem 3.000 habitantes, Isso não é um exemplo. em que investiu de tal forma nisso, porque aquilo dava tanta garantia, de que tinha, se não estou em erro, 20 e tal ambulâncias só para isto, para fazer transportes de doentes não urgentes, porque era uma grande fonte de financiamento para aquela associação. Voltando a dizer que depois estas associações têm prós e contras na maneira como estes dinheiros que são públicos são geridos. Não é? Tem que se garantir é que os tomarenses tenham esse serviço. Agora, o serviço existe. Não é fazer disto um negócio. Nós temos, por exemplo, a Cruz Vermelha presta esse serviço no nosso concelho como noutros. Mas há depois táxis privados, há a hipótese neste momento de outras instituições sociais, para além da Cruz Vermelha, de eventualmente virem também a prestar esse serviço. E, portanto, isto é também o mercado, neste caso o mercado social, a funcionar. Só para esclarecer que o município, neste momento, e porque quer ter essa, essencialmente aquilo a que está obrigado legalmente e a sua função primordial respondida, portanto, dá prioridade ao transporte de doente urgente e não do não urgente, mas há casos em que continuamos a fazer, nomeadamente os transportes à hemodiálise, por exemplo, pode ser considerado não urgente, mas continua a ser feito. Assim como noutras situações em que não haja resposta por parte das outras entidades e o município consiga dar essa resposta. O que não pode acontecer é haver um transporte de doente não urgente e por causa disso haver uma necessidade que depois não haja capacidade de responder. É uma questão de equilíbrio e gestão do processo. José Delgado, para terminarmos. É mesmo uma questão de equilíbrio e gestão do processo, porque quem está a gerir tem que saber, conhece o terreno, sabe qual é a movimentação, a não ser que seja uma situação excepcional. Agora, a meu ver, considero que não deviam ter abolido o transporte de doentes não urgentes. Estão a lesar muita gente, muito marense que precisava desse serviço e que está com muita dificuldade. O socorro primeiro, mas isso é evidente, é a mesma coisa, não vamos fazer arroz doce sem açúcar, não é? Isso é a mesma coisa, portanto... Já quem faça. Mas isso já não é arroz doce, é aquelas coisas que ficamos com esta nota ao lado. Ficamos com esta nota no final do programa, naturalmente questões que poderão vir a ser aprofundadas em futuros às terças com. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima obrigado a todos e não se esqueçam que está a decorrer o mês da Lampreia, já que falámos há pouco de gastronomia, portanto mais um bom evento para desgostar no nosso concelho. Uma terça-feira grande de carnaval. Para todos também. Muito obrigado, ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.